A pergunta é: aonde verdadeiramente Deus habita? A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 66, no versículo 1, Deus pergunta por intermédio de Isaías. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual será o lugar do meu descanso? Amém. Deus a perguntar ao povo por intermédio de Isaías. Amém? Porque, como eu dizia, as igrejas têm uma percepção, têm um conceito que Deus, na verdade, está nas igrejas. Amém. E nós ouvimos, nessa geração perversa e má, a dizer que o importante é o meu coração. Mas a minha questão é: como é que está o teu coração para ser importante? A Bíblia diz em Ezequiel, diz que do coração provém tudo que é de errado. A prostituição, a cobiça, a malícia, tudo vem do coração. A Bíblia diz que o teu coração é sujo e enganoso. Então, quando você diz que o importante é o teu coração, o importante na verdade não é o teu coração, mas quem habita no teu coração. A Bíblia nos mostra aqui em Gênesis, no capítulo 1, que Deus começou a criar a terra. E a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E a terra era totalmente cheia de água quando Deus começou a criá-la. E Ele depois fez a separação entre as águas e a terra. Ele disse que haja porção seca. Que haja porção seca, e nessa porção seca chamou de terra. E quando a porção seca veio, Ele disse para produzir árvores, para produzir flores, para produzir vegetação. O que Deus estava realmente a fazer ali naquele momento? Deus estava a preparar um habitat, um lugar. Deus estava a preparar um meio para os animais e o homem habitar. Porque é impossível você colocar um peixe se não tiver na água. Então Deus primeiro teve que fazer o mar. Primeiro Ele fez o mar, só depois fez os peixes para habitar no mar. Primeiro Ele fez a terra. E depois da terra ser feita, Ele podia muito bem ter colocado já os animais. Mas não, Ele sabia que os animais precisariam se alimentar. Precisariam, desenvolver-se. Então Ele colocou naquela terra seca vegetação. Porque Ele estava a criar condições necessárias e suficientes para que aquele animal pudesse habitar naquele lugar. E o Deus que é poderoso, que fez habitação para todos os animais, para todas as plantas, para todos os organismos, precisava também ter um lugar para ele. Bem, então Ele levou Moisés a uma visão em Êxodo, no capítulo 20. E Moisés viu um tabernáculo constituído por 3 compartimentos. Amém? O átrio, o lugar santo, e o santo dos santos, ou lugar santíssimo. E ele viu que esse templo, Moisés teve a visão desse templo, e o templo era constituído por exatamente essas 3 partes. E aonde é que Deus habitava? No lugar santíssimo, ou no santo dos santos. A Bíblia diz que é aí onde Deus habitava. E aquele lugar é tão específico, que aquele lugar era totalmente coberto de luz natural. Não existia nenhum tipo de luz lá. Porque Deus disse a Moisés que a luz que ia iluminar aquele lugar era a presença de Deus. Era a presença de Deus. Então, Deus deu essa visão a Moisés. E Moisés constituiu o templo segundo a visão que lhe foi mostrada. Mas ainda assim, Malaquias diz que Deus não tem prazer em habitar em templos feitos por mão de homem. Aquilo era simplesmente um tipo do que iria realmente acontecer. Por quê? Amém? Porque havia necessidade de ter uma casa para Deus. O século não é casa para Deus. Ele está lá agora, com os anjos, com o seu trono, entre aspas. Mas não é lugar para ele. Amém? Então, houve essa necessidade.
E eu, enquanto meditava, isso é um ensinamento que eu já apresentei em Luanda, e enquanto eu voltei a meditar, eu me questionava por que o diabo, Satanás, ataca tanto os homens. Amém. Por que nós somos os inimigos número 1 de diabo, Satanás? Meu Deus. Por que realmente ele nos ataca? Meu Amém? Deus. A Bíblia Amém. responde isso. Amém. Meu Deus. A Bíblia responde isso. Deixa-me só. A Bíblia diz em Isaías 14: Como caíste dos céus, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste cortada tu, que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, e subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Essa era a ambição do diabo, Satanás. Quando o diabo se rebelou contra Deus nos céus, ele queria aquilo que Deus tinha, que era adoração. Se nós vermos Isaías, no capítulo 6, quando Isaías teve a visão, a Bíblia diz que Isaías viu Deus assentado num trono, e os anjos em volta do trono lhe adoravam perpetuamente. Santo, santo, santo és. E o diabo, Satanás, o Lúcifer, naquela altura, ele foi feito um pouquinho mais alto do que todos os anjos. Por quê? Porque ele era o regente do louvor. Era o regente da adoração. A Bíblia diz que ele foi feito com jaspes, topázio, com todo e qualquer tipo de preciosidades que a terra tem. E não só. E a Bíblia diz que ele foi feito para tocar todos os instrumentos. Literalmente todos os instrumentos. Ele nasceu, ele foi feito desse jeito, para dar uma adoração perfeita a Deus. E ele viu que estava acima de alguns, e ele quis aquilo para ele. E a Bíblia nos mostra que ele foi precipitado aqui na terra. Mas a ambição dele continua. Porque ele percebeu que, na verdade, o trono que o Senhor estava a preparar não é lá nos céus, mas era num céu. Se nós pegarmos e vermos, a visão que João teve do céu é diferente que a Moisés teve. Moisés viu um tabernáculo com 3 compartimentos, e João viu uma sala com um trono. Então, há uma diferença tremenda, e diabo, Satanás, se antecipando, viu. E como é que ele entrou para destruir o que seria a habitação de Deus? Por intermédio do pecado. Porque Deus, na verdade, quando fez Adão, a Bíblia diz que Deus descansou no Adão. A questão que Deus faz por intermédio de Isaías, ele, na verdade, responde em Gênesis, na criação do homem. E Deus descansou. Onde que ele descansou? No homem. Então, a habitação de Deus é o homem. Deus preparou o coração do homem para ser o trono dele. Por isso é que a própria ciência nos mostra e diz que no coração do homem tem um compartimento que nem sangue lá passa. É um espaço oco. Tu podes ir fazer todo e qualquer tipo de exame. A própria ciência diz que no coração do homem tem um compartimento totalmente vazio. Nem sequer sangue passa por lá. É aquele lugar que Deus fez para ele habitar. Mas o diabo se antecipou e fez morada lá. Por isso é que William Branham, quando ele vem e prega sobre Noé, ele diz que nós só podemos ter 2 tipos de coisas em nossos corações: ou a pomba ou o corvo, a fé ou a incredulidade. Deus é fé e o diabo, Satanás, é a incredulidade. Por isso é que eu disse no início, quando as pessoas falam que o importante é o seu coração, não é bem assim. Por quê? Porque você precisa ver os frutos. Precisa ver os frutos. Se alguém que diz que o importante é o seu coração e não há santidade na sua vida, você já sabe qual é o espírito que tem naquele homem ou naquela mulher.
conforme nós lemos, era para a árvore produzir segundo a semente. É impossível Deus estar no coração do homem e o homem pecar. Está em 1 João. A Bíblia diz que quem é nascido de Deus não comete pecado. Então, se você consegue ainda pecar, consegue pensar em pecar, se o pecado não te traz um sentimento de nojo, você não é de Deus. O teu coração ainda não está cheio dele. Há uma necessidade de nós sermos a habitação de Deus. Mas para sermos a habitação de Deus, só existe um requisito. Só existe um requisito. As pessoas podem te falar, vai no monte, só existe um requisito. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. O requisito que Deus exige é santidade. Eu não sei se eu vou escandalizar ninguém. A santidade não é aquilo que você pensa. Como o pastor dizia, roupa comprida, cabelo natural, se afastar do pecado não dita que você é santo. A pessoa é santa porque tem Deus. Porque aquele que é adorado, que é 3 vezes santo, é Deus. Obrigado, Jesus. Vocês sabiam que o maior atributo que Deus tem é a santidade? Porque tudo que Deus tem vem acompanhado com a santidade. O único que tem o amor santo, 3 vezes santo é Deus. O único que tem poder, 3 vezes santa é Deus. O único que tem o julgamento, 3 vezes santo é Deus. Então a nossa santidade não chega aos pés da santidade de Deus. Porque Ele é o único que é 3 vezes santo. E Ele exige nos termos essa santidade. Jesus Cristo disse, sede santo como vosso Pai. Grande responsabilidade que Ele colocou nas nossas mãos. Então se você anda de forma errada, se você tem um pensamento, por menor que seja, aquela coisa que você acha que não é pecado, por isso é que nós todos os dias temos que nos arrepender. Porque o conceito que nós temos de santidade não chega aos pés de Deus. A Bíblia diz que os anjos que não pecam, que foram feitos de forma perfeita, nem sequer olhar para Deus podem, nem pisar no mesmo chão que a glória de Deus, meu Deus, que a glória de Deus está. A Bíblia diz em Isaías 6 que a glória de Shekinah cumpria aquilo tudo, e os anjos têm que estar lá a voar, nem tocar no chão, que a glória de Shekinah. Nós somos semelhantes aos anjos? Não, somos falhos, mentirosos, somos pecadores. Nós conseguimos maquinar o mal. E Jesus Cristo diz e complica as coisas: seja santo como vosso Pai que está no céu é santo. Então havia necessidade de nós, havia realmente a necessidade de nós sermos a habitação de Deus. E para sermos a habitação de Deus, nós precisaríamos cumprir um requisito. Como eu dizia, como Moisés teve a visão e viu aqueles 3 compartimentos, e ele reconstruiu o tabernáculo segundo aquela imagem, e o homem foi feito exatamente do mesmo jeito. Amém? Corpo, espírito e alma. São os 3 compartimentos. É o átrio, é aquilo que todo mundo consegue ver, consegue tocar. É o lugar santo, que é o teu espírito, e é o santo dos santos, que é a tua alma. O homem foi feito exatamente conforme a visão que Deus mostrou a Moisés. Mas quando Cristo veio morrer pelos nossos pecados, o templo foi totalmente reconstituído. Já não são 3 salas. Por isso é que quando João teve a visão do céu, ele viu uma sala, só um trono, e os 24 anciãos em volta do trono. E a Bíblia diz, por isso é que o véu do templo se rasgou.
naturalmente falando, era impossível aquele véu se rasgar. Se vocês pesquisarem a constituição do templo, vocês vão perceber que o véu do templo tinha aproximadamente 8 centímetros de espessura. Era uma cortina mais ou menos do tamanho do meu punho. E a ciência diz que a forma que tinham para rasgar aquele véu era se você colocasse uma junta de bois de um lado e uma junta de bois do outro. E a fazerem força ao contrário para rasgar. Naturalmente falando, era impossível rasgar aquilo. E Deus é tão glorioso, tão maravilhoso, tão misericordioso, que a cortina não se rasgou por causa do terremoto. A Bíblia diz que quando Cristo morreu, a cortina se rasgou de cima a baixo e só depois houve o terremoto. Por quê? Porque aquela visão que Moisés teve foi totalmente reconstruído. Por quê? Porque aquele que nos traz a santidade já tinha feito o seu trabalho. Morreu na cruz por nós. E a Bíblia diz que ele nos deu livre acesso. E hoje nós podemos entrar livremente no Santo dos Santos. Aquele lugar que era reservado só para os sumos sacerdotes. Aquele lugar que era reservado só... E se você ver que naquela altura o sumo sacerdote para entrar no Santo dos Santos era algo horrível. É que a pessoa sabia que eu vou entrar na presença de Deus, mas posso morrer. Então as vestes deles eram colocadas sinos e ele era amarrado uma corda na cintura. E ele entrava e ele tinha que dar passos cautelosos. Você vê o tipo de como é andar com Deus. Hoje você pode não morrer fisicamente, mas andar com Deus é andar de forma cautelosa. Os sinos têm que soar e você tem que andar de forma cautelosa. O sumo sacerdote, se tocasse numa cortina, morria. Se andasse muito depressa, morria. E as pessoas percebiam, se o sino parar de tocar, ele morreu e puxava o seu corpo. E nós cuspimos com a presença de Deus. Nós temos mais vergonha de pecar à frente do pastor, mas pecamos nos becos. Eu acompanhava um irmão lá na casa de oração em Luanda, que ele estava sempre a cair em fornicação com uma irmã. Eu um dia cheguei e disse: olha, estamos aqui os três, começam a se envolver, eu quero vos assistir. Podem começam a ação, eu quero vos assistir. E eles falaram: não, isso é nojento e tudo mais. Eu disse: estás a ver? Isso me rasga o coração. Na frente do homem vocês têm vergonha. E o Deus que está em todo lado, que está a te ver, você não tem. Eu não consigo te levar no céu. Eu posso te pregar, posso te aconselhar. Aquele que é dono do céu está a te ver a pecar. Meu Deus! Então, andar na presença do Senhor é com essa cautela. É todo cheio de sinos. Você tem que pisar, porque os passos é onde Cristo deixou. As pisadas são as pisadas de Cristo. Tem um louvor que diz: caminharei após os passos de Elohim. É Cristo. E a pisada de Cristo começou, nos leva num sítio tremendo. Cruz. É a cruz. Sem cruz é impossível você alcançar santidade. Você primeiro precisa ter uma imagem do qual o reino é a cruz. Você imagina o Deus que governa os céus e a terra. E foi pendurado no madeiro do Calvário, nu, totalmente nu, despido, à frente de todo mundo. Deus. Porque Paulo aos Colossos diz que a plenitude da divindade habitou naquele homem. Tudo que é Deus estava em Cristo e pendurado na cruz, nu. O Deus que deu a promessa, a lei a Moisés, disse: maldito é aquele que é pendurado no madeiro
E Paulo repete isso aos Gálatas: maldito é aquele que é pendurado no madeiro, o que te deu, aquele que é 3 vezes santo se fez maldito. Meu Deus! Para quê? Para nós continuarmos na fornicação. Meu Deus! Batidor! Para nós continuarmos em pecado. Bate, meu Para irmão! nós conseguirmos ter ainda um desejo errado pelo nosso irmão. Batidor! Para nós conseguirmos desenvolver um sentimento errado pelo nosso irmão. O que é 3 vezes santo? Meu Deus! O que nem os anjos podiam pisar no chão que a roupa dele está. Meu Deus! Se fez maldito. Meu Deus! Mas nós, o que temos feito? Temos pisado no sacrifício de cruz. Meu Deus! Nós que devíamos ser a habitação de Deus, nos temos feito casas de demônios. Bata, Deus! Amém! Casas de demônios. Vem lá me matar! Meu Deus! Batidor! E nós, quando percebemos isso, Isaías está pergunta: que casa me edificareis? E Deus disse: não, eu vou fazer a casa homem. E ele constituiu Adão e habitou em Adão. E quando Adão dizia: monte, eu não quero te ver aqui, vai para aquele lado, era Deus no Adão. Rio, você faz esse percurso, era Deus no Adão. Aleluia! Meu Deus, obrigado! William Branham diz que a queda de Adão e Eva foi grande. Eles caíram da eternidade. Meu Deus! Meu Deus! A ciência tenta datar mais ou menos, dar quantos anos tem a Terra. E são valores exorbitantes, são 150 milhões de anos, 6 bilhões de anos, eles não conseguem. Porque a Bíblia não é clara. Quanto tempo? Porque não existia tempo. Começou a contar, porque a Bíblia só diz que depois deles pecarem, Adão viveu mais 99 anos, 96 a 95 anos. Antes deles pecarem, eles estavam na eternidade e não existia tempo. Meu Deus! Se calhar ficaram bilhões e bilhões de anos aí. Aleluia! Meu Deus! Mas você vê, o pecado tirou aquele casal da eternidade. Meu Deus! Por isso que o William Branham pegou a crueldade do pecado. Batidor! Amém! Irmãos, pecar é a coisa mais difícil que existe. Amém! Se você faz deliberadamente, eu não sei qual é a tua condição. Meu Deus! Mas uma coisa é certa, você está um passo mais perto do... Aleluia! Se quando vem a tentação, não te aperta o coração, a imagem de Cristo não te vem, você está mesmo já nas portas do inferno, só falta abrir. Porque isso é algo cruel, é algo horrendo. O 3 vezes santo, pendurado nu. Oh Deus! Nós temos vergonha de ver um maluco nu. O que fez os céus e a terra pendurado ali por causa de nós. E o que nós fizemos? Cuspimos na cara dele. Oh Deus! É bem mais fácil Jesus quis salvar aqueles soldados romanos que lhe chicotearam do que nós. Porque a Bíblia diz que eles não sabiam. E nós sabemos. Nós tivemos a revelação do 7º mensageiro. Nós sabemos que Jesus Cristo desceu na forma, Deus desceu na forma para nos salvar do pecado. E assim, com essa revelação, pecamos. Propositadamente. Desobedecemos o pastor. Nós conseguimos falar, não é bem assim, pastor. O pastor também está a exagerar. Na verdade, o irmão já me contou que não é bem assim. Meu irmão, a Bíblia diz em Tiago 4, quem se constitui inimigo de Deus, se constitui amigo de Deus, é inimigo. Amém! E em João 16, no versículo 32, se a memória não me falha, Jesus Cristo disse: tendes bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Deus nunca perdeu. A guerra que vai acontecer na tua vida amanhã, Deus já venceu. E por causa de um homem que está te conquistando, você quer se tornar inimigo de Deus. Aquele que nunca perdeu.
Por isso é que Jesus diz, mas vale você pegar naquela pedra que moe as coisas, se atira no mar, se mata. É mais fácil do que você pecar contra Deus. E nós fomos constituídos para ser casa e habitação de Deus. Morada do Deus Altíssimo. Amém. Deixa eu só abrir uma citação. Avança, meu Deus. Batidoro, amém. Na pregação, o selo de Deus, parágrafo 230, diz: mostra que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em corações humanos. Pois corpo me preparastes, o Espírito não habita em uma casa, ele habita no coração. Esse é o templo. Não sabeis vós que sois templos do Deus vivente? Amém. Você constrói um templo, constrói uma igreja, toda a sua fé está edificada em torno do seu templo, ou da sua igreja, ou de um ídolo de madeira, recebendo a marca da besta e não os sábios. Isto mesmo, vagando por aí, gastando todo o seu tempo. Pregadores para apoiar a sua organização, indo tão diretamente para o inferno, com isso como podem ir. E Paulo, quando ele vem e classifica, ele diz que mentiras e roubos e tudo mais são coisas que você peca contra o teu irmão. Mas fornicação, masturbação, você está pecando contra a casa de Deus. Casa de Deus. Eu uma vez numa evangelização perguntei: que pai aceita que chega um miúdo qualquer, pega numa lata de spray na sala e escreve alguma coisa na parede? A única indecência que Deus vê é pecado. Você pode estar naturalmente despido. Deus não se importa com aquilo. A única indecência que Deus vê é pecado. Amém. Você só está despido na presença de Deus quando você peca. Amém. Por isso é que Deus fez aquelas vestes para Adão e Eva. Não porque eles estavam nus, porque eles sempre tiveram nus. Amém. Mas porque eles tinham pecado. E Deus fez aquelas vestimentas. Falamos de habitar. E como eu dizia, Deus, na verdade, tem prazer em habitar exatamente em nós. Mas a questão é que condições nós temos deixado a casa de Deus. Quando nós conseguimos ter intrigas aqui no nosso meio. Quando nós conseguimos desobedecer de tal maneira a palavra de Deus. Quando nós pensamos que a santidade é nos cobrirmos. A santidade de Deus em nós. Ninguém aqui aceita morar numa casa que esteja suja, imunda. Só as pessoas que têm algum problema de cabeça é que moram naquelas casas daquele jeito. E Deus não é alguém que está maluco. O pastor Panda no início perguntou se você realmente é cristão. Por isso é que nós temos a certeza que ainda não somos cristãos. William Branham diz que tem duas pessoas que você não pode enganar. Deus e você mesmo. Dentro de ti você sabe que você não é cristão. Sabe por que você sabe que não é cristão? Porque Cristo não está em ti. Amém. Você sabe que Cristo não está em ti. Amém. Vens aqui, ouves a palavra. Amém. Obrigado, Jesus. Pastor Panda prega daquele jeito que ele sabe. Bate. Mas você dentro de ti, você sabe que você não é cristão. Amém. Bate mesmo ali. Estás a ver as meninas que estão lá no Namibe, com seus amostras, com aquela roupa toda. Vão ser salvas e você não. Amém. Obrigado. Porque a Bíblia diz que Deus não conta o tempo da ignorância. Amém. Eles não serão cobrados por algo que não lhes foi apresentado. Você tem a revelação do sétimo mensageiro. Tudo isso vai pesar sobre ti.
Ele quis, conseguiu riqueza, fugiu do seu sogro. Vou terminar já. Fugiu do seu sogro. E quando ele fugiu do sogro, ele pensou que a vida dele estava boa. Tem as 2 mulheres, tem 14 filhos. Está fofo. Tem todas as riquezas, tem muitos empregados, mas ele um dia ouviu que o irmão dele está lhe procurando para lhe matar. Meu Deus! E aquele que era enganador começou a tremer. Ele tremeu, ele viu que eu vou mesmo morrer. Disse para meus criados, vocês vão só já lá à frente. Pegam esses presentes quando me falam, se encontrarem com ele, esse presente é para ti, para ver se ele se acalma. Isaú viu os presentes, disse, eu não quero presente, eu quero mesmo lhe matar. Meu Deus! E até que um dia ele se encontrou com o anjo, ele percebeu que se eu não tenho, eu preciso ter porque aquele tem. Se você não tem Espírito Santo, você não tem certeza que é cristão, esse é o tempo de ir buscar. Que a atitude seja como Isaú. Ele vai me abençoar. Se vamos ficar aqui uma semana, se vamos ficar aqui um mês, se vamos encontrar um cadáver, eu não vou sair daqui sem o Senhor me abençoar. E nós vemos na igreja 1 ano, 2 anos, vários meses e sentimos a presença de Deus e saímos do mesmo jeito com a presença de Deus. Quando você tem uma misericórdia que pode te alcançar, se você não tem, não sai daqui sem você receber. E mesmo depois de ser ferido, Jacó mesmo depois de ser ferido, ele ficou ali. E ele recebeu. E tem um louvor que diz, eu não vou sair daqui se o Senhor não me tocar. Essa atitude que nós devemos ter aqui hoje. Vamos, por favor, nos levantar para orar. Essa atitude que nós devemos ter. Se você sabe, e você sabe que não é cristão, obrigado, Jesus. Este é o momento de pedir. Obrigado, Deus. Diz, Senhor, eu não vou sair daqui sem o Senhor não me tocar. Quero ter uma experiência contigo. Eu quero ser cristão. E me inflama com seu amor. Incendeia, e me inflama com seu amor. Eu não vou sair. Eu não vou sair daqui se o Senhor não me tocar com seu amor. Nós não levamos as coisas de vida ou morte. Isso é uma questão de vida ou morte. Você ser cristão em teu coração que não existe um amanhã, não existe um depois para você. Ele busca o Senhor, hoje já não vai lhe encontrar. Porque a Bíblia diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Se a palavra de Deus te for pregada, não endureças o teu coração. Porque você não sabe. Hoje, enquanto nós víamos para aqui, nós vimos 2 acidentes.